Então, toda essa parte da necrópsia, ela envolve não só a identificação da vítima, nem sempre essa vítima é facilmente identificada. Então, nós podemos identificar por digital, a gente pode identificar... Agora, não teve um caso que era um queimado, nós conseguimos identificar pela arcada, mas a arcada era uma arcada praticamente perfeita. E mais alguns, às vezes, documentos que auxiliam, pois a pessoa teve uma cirurgia numa perna, uma placa, alguma outra forma de identificação paralela que a gente utiliza. Então, os médicos ainda determinam toda a casa da morte. É feita toda essa localização, né, onde é que é exatamente o local. Tem toda a parte de coletas de laboratório. Então, toda essa parte de urina, sangue, isso aí tudo, ele é coletado. Está mudando muito também junto com a parceria com o Ministério Público, que nós estamos melhorando a cadeia de custódia. A gente teve problemas esses dias, sem nada, não tem como não divulgar. A entrega de um corpo foi trocado, um homem por uma mulher, foi trocado um corpo na entrega em Passo Fundo. É muito por causa dos problemas, às vezes, de cadeia de custódia. Tem toda essa parte da descrição dos ferimentos e essa coleta de munições, né? Isso aí nós vamos fazer as comparações balísticas, depois eu vou lhe explicar porque a diferença. O grau de complexidade, eu até pedi que o chefe da balística, ele está aqui, um disparo em funcionamento, que depois a gente vai falar, um disparo em funcionamento, o perito faz 10 armas por dia. Às vezes uma solicitação de perícia de comparação balística, eu posso ficar com um perito parado 30 dias para fazer uma comparação balística. Então, às vezes, eu vou entregar 300, 400 laudos de funcionamento, eu vou entregar um de comparação balística. Quantos peritos nós temos lá na balística agora? Com ele, 9. Tem mais de 7.000 armas, praticamente, para ser periciadas. Tem perícias que entram 10 armas, 50 projetis para fazer comparação. Então, tem que ver o grau de complexidade de cada perícia e o tempo que a gente leva em cada perícia. Pode passar. Então, além disso, na perícia de armas, ela pode ser simplesmente, pode passando, ela pode ser uma identificação da numeração serial, que ela pode estar suprimida, isso aí vai ser um exame químico metalográfico, isso é feito dentro de um laboratório. Isso aqui já é um problema, porque normalmente pedem perícias para nós, que se pede como se fosse o cardápio completo. Aí pede se a arma funciona, pede a numeração de série, pede comparação balística. Às vezes não tem nenhum sinal de adulteração na sequência seriada, a arma é uma arma que ela funciona, mas o que acontece? Se pede uma série de exames, os peritos têm que fazer todos os exames porque está no ofício solicitado aquela receita de bolo que é igual para todo mundo. Se tivesse um maior cuidado, tanto na Polícia Civil, nessa aquisitação, do que realmente a gente tem que identificar, o nosso trabalho, ele seria muito mais direcionado, a gente ia conseguir dar uma produtividade muito maior. Essas coisas de não ter autorização judicial e, por exemplo, devolver a arma sem fazer quando a gente identifica algumas coisas, às vezes é assim, quando nós temos que atender, nós já sabemos que alguns casos, como o promotor falou ali, por que se cobra e se devolve, eu não vou entrar no mérito do caso, mas muitas das vezes a gente vai trabalhar num caso, vai fazer uma perícia que depois ela não vai servir praticamente para nada, porque ela não atendeu alguns, então, claro, dentro de cada chefe, cada determinação deles, se ele vê que falta alguma coisa, ele questiona para que isso venha, porque a pilha está desse tamanho, a gente tem que entender aquilo que realmente a gente sabe que vai ter, o resultado é a nossa prova realmente vai poder ser utilizada. Pode passar. Isso é uma perícia relativamente rápida, mas também não é instantânea. Uma numeração de série, tem numeração de séries que são lixadas e tem outras que são funcionadas. A gente tem que deixar a arma lá submetida a uma reação química por 1, 2, 3 dias, ela tem que ficar dentro de uma capela, não é uma perícia simples. Ela é uma perícia simples, mas ela é uma perícia demorada. Pode continuar. Comparação balística, está associada diretamente ao raiamento, pode passar, vai passando. Pode passar. Pode passar. Então o que acontece? Dos nossos peritos dentro da seção de balística, da divisão de balística, foi criada uma divisão, eu não sei quanto tempo a gente leva até formar um perito que ele consiga enxergar, aqui vamos supor, são 3 imagens, tá? Vamos supor, o A seja um padrão, o B um questionado e o C um questionado. Que ele consiga dizer que o A e o B são provenientes do mesmo cano e que o C não é proveniente do mesmo cano. Então, essas perícias,
que ela desenvolve, além de toda a técnica de utilização dos equipamentos, aquela acuidade, a percepção que o perito tem que ter para trabalhar na área. Então, se ele tem 9 peritos dentro da sessão, eu tenho certeza que ele vai ter 4 que têm condição de trabalhar nessa área. Ou seja, então reduz a quantidade de peritos e o grau de conhecimento e experiência que ele tem para atuar em alguns exames. Pode passar. Pode passar. Tem toda a parte de documentoscopia, pode passar. Então pode ser alguma fraude em cima do papel, identificar, no caso aqui, uma rasura, uma lavagem química, pode passar. Pode passar. Tá? E muitas das perícias que são de grafoscopia. Tá? Um caso recente, pode passar. Então, o caso da Odilane, o caso de repercussão, esse caso já tinha sido encerrado, o caso foi reaberto. Tá? Entrou um perito particular, né? Fez uma série de alegações, né? Nós tínhamos todos os peritos da área de documentoscopia para fazer o caso, para nós analisando, era realmente um caso simples, corriqueiro. Nós tínhamos uma série de elementos para afirmar que a carta realmente era do punho dela, mas se levanta toda uma polêmica, a imprensa levanta, coloca-se um perito particular, ele escolheu 2, 3 letras, diz que a letra era de uma outra pessoa. Né? Isso aí, de uma certa forma, é uma peça de documentoscopia, mas associada a um crime de morte. Pode passar. Ainda temos todas as perícias de veículos, só essa aqui eu tenho mais de 3.000 solicitações no Estado, uma perícia que os carros estão espalhados por todo o Estado. Então, cada uma dessas áreas, nós temos que treinar o perito, nós temos que capacitar o perito, ele tem que conhecer, pode passar. Isso aí envolve toda essa coisa pode passar. Tá? Da fraude chassi, ali no exemplo é uma numeração identificadora, a numeração que está gravada é a preta em cima, nós submetemos a um processo químico metalográfico que embaixo ali, ele revela essa numeração de chassi. Tá? Também uma coisa, já falei devagar, esses crimes aqui, a gente não consegue encontrar autoria nunca. A gente só vai conseguir, ele entra pelo 311 ali, e entra com a alteração de sinal identificador. Nós temos uma demanda louca para atender isso aqui. A gente tem que consultar a fábrica. É uma perícia demorada, envolve consulta BIM. É uma perícia demorada, o perito fica às vezes uma manhã fazendo um carro que depois vai ser arquivado. E quando a gente consegue atender o carro, eu não consigo nem devolver o carro para o proprietário, porque o carro já está podre. Não presta para nada. Pode passar. Tá. Em todos os veículos também nós temos essas perícias de papiloscopia, pode passar. Tá? Que ela envolve normalmente, isso aí também tem um projeto que a gente está fazendo lá, dessa preservação desses carros. Os carros estão em depósitos, esse depósito não tem condições ideais, a gente perde um pouco desse vestígio. Então tem toda essa coleta das digitais que ainda é feita por pó, mais as digitais que a gente coleta dentro, não só pela técnica de pó, mas outras técnicas que nós fizemos, como cianacrilato, pode passar. Tá? Então tem toda essa parte, todos esses veículos recuperados, mais veículos envolvidos, isso aí tudo é feito essa coleta. Isso aí até a gente conseguiu mudar os processos, a gente está atendendo em 48 horas. Mas foi toda uma mudança de fluxo de processo, pode passar. Mas também tem uma demanda enorme. Temos todos os acidentes de trânsito. Com certeza eu posso falar que dos maiores especialistas em trânsito estão no Rio Grande do Sul. E infelizmente, eu fui uma das pessoas que ajudei a idealizar isso, que a gente vai ter que retroceder disso. Porque nós tínhamos uma área só para peritos de trânsito. Possivelmente esses peritos vão ter que deixar de ser simplesmente peritos de trânsito para atender trânsito e mais outras perícias. Ou seja, nós vamos perder os especialistas pela falta de pessoal. Então isso aqui envolve normalmente são engenheiros mecânicos, ele envolve toda a dinâmica da via, marca de frenagem, coeficiente de atrito de via, visibilidade, condições mecânicas do veículo. Nós fizemos isso aqui é feito uma planta, ele é todo colocado ele é colocado em escala, é feito cálculo de velocidade. Aquele caso que ele falou aqui, é o pessoal dessa área, que são as análises que nós estamos conseguindo fazer de dinâmica de acidente e cálculo de velocidade baseado em imagens de vídeo. Né, pela distância. Naquele caso a gente definiu com a precisão de 2 km. Né? Então a gente faz tem todo o processo de cálculo e infelizmente com essa demanda louca nós vamos ter que atender, os peritos vão ter que atender outras áreas junto, a gente acaba perdendo um pouco. Mas essa demora para a entrega dos laudos